Gente, boa tarde, tudo bem? Todo mundo me ouvindo bem? Se estiver ouvindo bem, coloca assim, joinha. Todo mundo joinha, menos o Luciano, né, Luciano? Agora eu tô aqui. Então tá bom, ótimo, perfeito. É o seguinte, nós vamos então começar a nossa explicação do estágio, tá? Nós vamos gravar essa aula porque você, qualquer coisa, se precisar, depois você pode dar uma olhadinha lá no YouTube da nossa aula de hoje, tá bom? Aí vocês podem fazer as perguntas, etc. As perguntas, eu vou pedir para que vocês coloquem aí no chat. A Jaqueline está comigo, está me ajudando nessa explicação do estágio, que depois ela vai me passar, então, as perguntas que vocês forem colocando aí no chat, tá? Por quê? Porque nós temos muitas coisas para falar no dia de hoje. Então, assim, se a gente interromper muito na hora da explicação, pode ser que a gente não consiga falar tudo que a gente precisa falar. Então, por isso que eu preciso que quando forem surgindo as suas dúvidas, vocês vão colocar aí no chat, tá? Porque aí a Jaqueline vai selecionar aí as perguntas, né? Porque às vezes pode ser perguntas repetidas e etc. E aí depois a gente vai responder assim que a gente for explicando cada estágio, tá bom? Lembrando o seguinte, você não é obrigado, não é obrigatório você fazer esse estágio neste momento, tá? Esse estágio online é somente uma brecha, né, para que você possa fazer o estágio neste período de pandemia, até o dia 31 de dezembro, está valendo, porque é por causa daquela portaria do MEC, né, que proporcionou às faculdades, às universidades a fazerem esse estágio online. Então, a Uninter elaborou esse estágio, ele se chama híbrido. Por que é um estágio híbrido? Porque você pode fazer online ou presencial, e também porque você vai ver que tem 3 formas de você fazer esse estágio. Agora, vai ser trabalhoso. Eu já vou logo adiantando para vocês. Vai ser bem trabalhoso, vai ser quase um TCC. E assim, verifique realmente se você está disponível, quer mesmo, eu preciso, estou quase finalizando meu curso, ou não, eu preciso logo realizar isso. Enfim, é uma oportunidade a mais para vocês, mas não é obrigatório vocês realizarem esse estágio. Então, eu já vou logo antecipando para vocês, porque ele é trabalhoso e depois que a gente explicar o estágio, ainda vão surgir dúvidas, tenho certeza disso, porque ele é bem assim, progressivamente você vai fazendo e você vai ver que você vai ter que ver mais coisas e mais coisas e mais coisas, ler bastante, tá bom? Então, vamos lá, vou passar aqui o slide para vocês. Vou fazer essa explicação do estágio, desse slide. Nós vamos começar pelo slide, que é o slide do estágio supervisionado de ensino, tá? A gente vai começar pelo ensino. Então, como eu falei para vocês, deixa eu só esperar um pouquinho, que talvez vocês não estejam vendo. Deixa eu só aguardar um momentinho aqui. Ah, sim, agora tá vendo, né? Tá tranquilo. Isso, ótimo. Então, nós temos 3 tipos de estágio: o ensino profissional, extensão e iniciação científica, tá? Nós vamos começar pelo ensino. Vocês são alunos de licenciatura, seja segunda licenciatura, ou formação pedagógica, ou licenciatura mesmo. Então, vocês vão fazer o de ensino. Para que você possa fazer esse estágio, qualquer estágio que você for fazer, você primeiro tem que escolher uma linha de pesquisa. Como assim, Aline? É porque vocês vão ver que tem lá no final do manual de vocês alguns filmes, documentários ou museu. Então, você precisa selecionar um daqueles perfis para que você possa fazer o seu estágio. Eu vou explicar por quê. Porque quando você for escrever, você vai ter que escrever a parte teórica, você precisa ter um embasamento teórico, então você precisa fazer também uma mesclagem, ou seja, utilizar essa linha que vocês estão fazendo agora, né, do que você escreveu, do que você fez no estágio, juntamente com o texto que você, ou melhor, o filme ou o documentário que você escolher. Então, é necessário que você já pense nisso, porque você vai ter que embasar tudo isso
no seu estágio, durante o seu estágio todo, porque é muita teoria e relacionado um pouco da prática, entendeu? Então vai ser bastante teoria. Então lá tem os espaços virtuais, que vocês já sabem, lá no final, aí tem o museu, tem também outras situações lá que são os filmes. Então, eu pensei na minha linha de pesquisa. Depois que eu pensei, eu vou fazer o quê? Eu vou escolher o tipo de estágio. Nós vamos começar então com o de ensino. O estágio de ensino nada mais é do que aquele que você vai fazer na escola, mas de forma online. É lógico que aqui em Brasília pode ser que em breve devem voltar às aulas presenciais. Mas se por acaso, porventura, não acontecer isso, você vai ter essa oportunidade de você fazer esse estágio online. Por que eu estou falando isso? Porque tem aquele outro manual antigo que você faz na escola tradicionalmente. Então, você pode fazer aquele estágio lá sem problema nenhum, se caso as aulas voltarem. Se as aulas não voltarem, vocês vão poder acompanhar as escolas por meio online. E aí você vai procurar uma escola onde tem essas aulas online. Então, você vai ligar, vai perguntar. Eu posso fazer o estágio online, posso acompanhar as aulas online, né? Geralmente, as escolas particulares, elas têm uma estrutura melhor e as escolas públicas, pelo menos aqui no Goiás, estão tendo essas aulas online, não é? Mas acredito eu que não seja na mesma estrutura de uma escola particular do DF, por exemplo, né? Então, a primeira coisa que você precisa é da carta de apresentação, que tem o modelinho no AVA. Você vai mandar lá para as escolas, vai mandar por e-mail, lógico, você vai escanear para você se apresentar como aluno da Uninter. Após esse momento, você conseguiu, você vai fazer o termo de compromisso. Também é o mesmo procedimento, você vai mandar online, vai pedir para eles assinarem, eles vão devolver para você, aí você vai colocar lá no link trabalhos lá na Uninter, tá? No seu aba. Então, onde você vai fazer o seu estágio? Bom, depende do seu nível, né? Se for, por exemplo, a maioria aqui no caso são todos de licenciatura, então nós vamos pegar ali o ensino médio, gestão, né? Educação profissional, educação de jovens e adultos. Então, aí, no caso, ensino fundamental 2 também pega um pouco. E aí, então, você vai clicar no link trabalho do lado esquerdo e vai colocar ali termo de compromisso e entregar o seu trabalho. O que você vai colocar no seu termo de compromisso? As informações da escola. Então, você vai colocar, você vai ligar, você vai perguntar e aí você vai colocar todas as informações da escola. Lógico que é muito importante que eles sempre carimbem com o CNPJ, igual vocês já sabem, quando é presencialmente, tá bom? Então, aí você vai acionar o termo de compromisso, vai colocar o seu nome, vai colocar todas as informações e depois todas as informações lá da escola, e aí você vai imprimir e vai mandar para eles, eles vão te devolver e você vai devolver para a Uninter, tá? Então, o que você vai fazer? Né? O que você vai ter que fazer neste estágio? Na parte prática, você então vai fazer na escola virtual. Então, a carga horária vai depender o quê? Do seu estágio, não é? Por exemplo, o estágio de licenciatura em letras é quantidade de horas X, de pedagogia, quantidade de horas X. Então, você vai ver de acordo com o seu curso. Geralmente, na sua sala de aula, vai ter lá estágio híbrido. E dentro desse estágio híbrido, vai estar lá a ficha de frequência, que vai ser exatamente para a quantidade de horas que você precisa, tá? O que você vai fazer nessa aula? Você vai fazer uma observação participativa, que nada mais é do que você acompanhar essas aulas lá com o professor que vai ser o professor que você vai escolher para poder supervisionar essa aula, tá bom? E aí é lógico que você vai descrever aí de forma breve essa sua observação. Essa é a parte prática, como eu falei, e a atuação. O que é a atuação? Nada mais é do que a sua docência, porque você vai precisar de dar uma aula, nem que seja online, não é? Aí você vai escolher uma dessas atividades e vai realizar aí a sua aula online, com essa autorização aí do seu professor. Para você poder fazer essa aula, você precisa, então, fazer esse plano de ação, que nada mais é do que um plano de aula, mas eles estão chamando de plano de ação.
E aí eles precisam identificar que é a sua disciplina, né? E o campo que você vai aplicar. O conteúdo da aula que você vai passar para esses alunos que você vai escolher, né? Da turma que você está acompanhando. Ter 3 objetivos, síntese dos assuntos, aí que vai entrar mais um momento aí a parte teórica, não é? Que eu falei para vocês, que vocês precisam trazer, que são o quê? Os autores falando sobre aquele assunto que você vai escolher, tá? Então, assim, apresente os principais conceitos e autores que embasam o seu plano de aula. Você tem que citar de 2 ou 3 autores do campo do conhecimento do seu curso. Então, o conteúdo a ser desenvolvido na aula, né? Quais são esses autores com base? Cite esses autores, né? E suas ideias principais. Não esqueça de citá-los, colocar o ano e a obra pesquisada. É como, né? É aquela norma da BNT que todos já, a maioria, pelo menos creio eu, que já devem ter, já conhecem e todos já devem ter ouvido falar. Aí você vai falar do desenvolvimento da sua aula, então nós vamos ter uma introdução, desenvolvimento e encerramento. Então você vai descrever o que você fez nessas ações, os exercícios, uma intervenção, né? Conforme descrito na tabela. Então aí você precisa ser bem detalhado nisso, aponte as possibilidades de estabelecer relações na área da atuação, da instituição que você realizou o estágio, inclua a explicação dos materiais didáticos e por aí vai. Os recursos que você utilizou para isso e as suas referências do plano de ação, que é lá no desenvolvimento, na síntese do assunto que você escolheu ali, não é? Para poder dar a sua aula, você escolheu? Então, aí você vai colocar aqui as referências, tá? Aí temos a ficha de frequência, que nada mais é do que a sua informação de que você deu essa aula, de que você participou dessa aula, porque a gente tem nessa ficha de frequência dois tipos de ficha dentro de uma só. Vamos lá. A ficha 1. A ficha 1 nada mais é do que a parte prática. Ela vem automaticamente já pronta para você. Você só vai colocar o dia, mês e um ano que você fez essa observação e essa atuação, que é a aplicação da aula. Então, essa aqui é a ficha 2, tá? Essa ficha 2 é atividades de campo. Aí a ficha 1 é atividades e bases de dados, que é a produção de material. Essa automaticamente você não vai precisar de preencher, ela automaticamente já está aqui preenchida, como vocês viram, a quantidade de carga horárias aí que já vem utilizada para vocês. Mas tudo isso daí você vai fazer. Vai fazer porque essa é a parte teórica, onde você vai colocar a mão na massa mesmo. Então, nós temos as videoaulas, que geralmente são as aulas que tem lá disponíveis, mas neste momento vocês não vão precisar de assistir essas videoaulas, somente para vocês entenderem o que é estágio, aquela coisa, mas a orientação mesmo do estágio híbrido, né? Se tiver lá, você assiste, se não, é somente as leituras mesmo. O plano de ação, você já fez esse plano de ação. A pesquisa em base de dados, né, estará no corpo do texto, no caso, e a produção de material, que estará também aqui no corpo do texto que eu vou falar para vocês. Então, vamos lá. Vamos começar a nossa produção do nosso relatório supervisionado. Você já fez o seu estágio, você já verificou, você já fez a sua ficha de frequência, você já assistiu essas aulas, certo? Então, agora, você vai fazer o seu relatório de estágio supervisionado. Aline, eu posso começar lá pelo... Peraí, só um pouquinho, gente. Eu posso começar lá pelo meu... vamos supor assim... Eu posso começar pelo meu relatório e depois eu ir lá para o meu estágio, fazer o estágio? Pode, porque você vai fazer bastante leituras, né? Mas se você quiser fazer primeiro essa parte prática também, aí é com você, você decide. Então, aí tem aí como você vai fazer seu relatório. A capa, o sumário, introdução, que tem que ser entre 1 e 2 páginas. Desenvolvimento não pode ser mais de 10, não pode ser 15, mais de 15. Tem que ser entre 10 e 15. Isso aqui vai pegar bastante. Se você não obedecer essa quantidade de páginas, vai dar indeferido, gente. E considerações finais, que é entre 1 e 2 páginas, tá? Então, nós temos aqui a capa, que você pode utilizar, se daquele exemplo que deve ter lá no seu, da antiga, que deve ter lá no seu, na sua sala de aula de estágio, e o sumário, né, que dá aqui o início do manual, por exemplo, tem um sumário, apresentação, desse jeito aqui, certo? Aí vem o relatório de estágio.
introdução. O que você vai colocar na introdução do seu estágio de ensino, que é o que a gente está explicando aqui neste momento? Você vai colocar os objetivos do estágio, onde esse estágio foi realizado, né? Se foi uma instituição presencial ou remota, a metodologia que você está utilizando, né? Como estágio estruturado e quais foram as atividades desenvolvidas neste estágio. Então, você vai colocar essas informações aí na sua introdução de 1 até 2 páginas. Essa é a introdução. Vamos para o desenvolvimento. Vamos começar aqui o desenvolvimento. 2.1, estado da arte. O que você vai fazer neste item? Neste item, estado da arte, você vai lembrar daquele tema que eu pedi para vocês escolherem lá atrás, que você vai dar essa aula, certo? No caso ali, você já escolheu um tema para dar aula e essa aula tem que estar ligada ali com aquele vários, né, recursos que você tem, que é o quê? O seu filme, documentário ou aquele museu, certo? E colocar, no caso, né, colocar aí um plano em ação. Ou seja, você vai fazer um resumo do que achou dos autores e escreverem sobre a mesma temática, que é algo bem minucioso. Então, essa aula que você escolheu, o tema dessa aula, vai colocar lá no seu plano de ação, certo? Certo. E aí você vai escolher autores para falar sobre esse tema que você escolheu para colocar lá no seu plano de ação. Então, eu vou fazer o quê? Vou pesquisar em sites que teremos autores que vão embasar sobre o tema que eu escolhi. Então, vamos supor que você vai escolher um tema relacionado ao meio ambiente. Aí, o que você vai fazer? Vou procurar autores que me deem embasamento teórico para isso. E aí, você vai, no caso, né, ser de acordo com a temática que você escolheu aí no seu estágio. Então, por isso que a primeira coisa que a gente tem que pensar, eu já vou pensar no que eu vou dar de aula, porque eles têm que estar tudo interligado aí, tá certo? Aí eu tenho 2.2, que é o campo externo remoto. Agora aqui já é o filme que você já escolheu lá no começo de tudo. Então, você vai escolher esse filme, ou documentário, ou um museu. E aí você vai falar sobre eles, tá? Então, isso aqui eu vou falar sobre eles? Vai. Contexto, você vai identificar o tema central do documentário, ou do filme, ou do espaço cultural. Caracterizar o tema, descreva se ele é político, religioso, moral ou social. Em qual contexto se passa o documentário, ou o filme, ou o espaço cultural virtual, urbano, rural. Qual tipo de ambiente predominante, físico, natureza, campo, montanha, social, e por aí vai. O roteiro, apresente de que forma. Então, tudo isso aqui você vai falar do documentário que você escolheu, ou do filme, tá? Ou do museu. De que forma ocorre a introdução do documentário, do filme. Além dos elementos históricos baseados em fatos reais, há algum indício de ficção, há uma unidade narrativa, né? Há diferentes temporalidades apresentadas, os fatos retratados ocorrem simultaneamente. Aí vocês vão falar do ambiente e espaço. Tudo isso daqui é importante que vocês falem, tá? Personagens, reflexões interdisciplinares, relação com a sua formação acadêmica pedagógica. Aqui você vai, fazer apontar essas contribuições, né, para a unidade curricular do seu estágio. Aí você já vai interligar aí o seu curso com essas informações. E por último, não menos importante, você vai preencher isso daqui, que é a ficha técnica expressa e resumida do seu documentário que você escolheu. Então, o nome, no caso do filme, certo? Ano da publicação, palavras-chave, essas informações, gente, vai estar lá no seu manual. É só você passar essas informações para cá. Você vai escolher qual que você quer e passar para cá, tá? Então, passou o filme, nós vamos para o 2.3, que é o material didático, criação e reflexão. Por quê? Você vai dar aula, não vai? Mas você precisa produzir um material. Para um material o quê? Pedagógico, que você vai, se você tivesse presencialmente, eu iria utilizar. Então, realmente, você tem que pensar nisso.
Então, você vai produzir esse material. Por exemplo, jogos, né? Aí você, depois que você, por exemplo, fez um jogo, vamos supor que você criou um jogo, né? E aí você tem que falar o quê? Vai ter que dizer como será esse jogo, vai descrever tudo sobre ele, tá? No seu material. Aí precisa estar relacionada com a linha de pesquisa, mais uma vez que eu falei para você lá no começo, que é importante você já pensar, né? E optou inteira aí. E relatar como foi a construção desse material. Então, você vai falar tudo detalhadamente, como que foi a construção, como que ele funciona, quais os objetivos, tudinho, porque você precisa escrever de 2 a 3 páginas e sobre como você vivenciou aí com a produção desse material. Então, assim, você tem que escrever de 2 a 3 páginas. Por isso, você precisa ter bem detalhado aí como que foi essa produção, como que funciona esse jogo que você escolheu ou essa atividade concreta que você escolher, tá bom? Aí tem o 2.4, que é a prática do campo e as teorias práticas. O que significa isso? Agora você vai fazer essa mistura de todo o seu estágio. Ou seja, você vai colocar o que você aprendeu na prática lá da sua escola online que você escolheu fazer e vai dizer o que você pôde apresentar com isso, né? No caso, aprender, perdão, com isso. Então, você vai utilizar lá e vai colocar o que você pôde aprender. Aí, depois disso, o que você vai colocar? O que você aprendeu no estágio e fazer uma comparação com a teoria do seu curso de licenciatura que você ligando com a linha de pesquisa que você tiver escolhido. Por exemplo, escolhido e com as atividades que você fez aí ao longo do estágio, exemplo aí, o filme, certo? Mais uma vez, para você já pensar em todo esse procedimento. Então, essa parte aqui é você ligar a parte teórica com a parte prática, que é do seu curso, né? A parte teórica é do seu curso, vai fazer o embasamento, aquela linha de tempo, juntamente com o que você aprendeu lá nessa aula que você deu, nesse estágio que você acompanhou de forma online. Considerações finais, isso aqui é, né, você deverá apresentar os resultados finais, inserindo as principais aprendizagens realizadas nos 3 estudos, né, nos 3 espaços, estudo, pesquisa e produção escrita. E as referências, como você já sabe, de acordo aí com a BNT. Então, o seu estágio híbrido, nesse caso do ensino, é carta de apresentação, termo de compromisso, plano, né, do estágio supervisionado, a ficha de frequência e o relatório do estágio supervisionado, tá? O que acontece? Como que eu vou postar lá? Eu vou postar o meu plano de ação, a minha ficha de frequência, junto com o meu relatório de estágio? Vai depender da sala de aula que você estiver. Como assim? Se tiver lá na sua sala de aula, lá em um link de trabalho, do lado esquerdo, tiver escrito assim, por exemplo, plano de ação, então significa que você vai postar lá o plano de ação. Ficha de frequência, então significa que você vai postar lá a ficha de frequência, certo? Ali não tem nenhum nem outro, não tá ali junto não. Então aí você vai fazer 3 anexos, ou seja, anexo da ficha de frequência, anexo do seu plano de ação e anexo do seu relatório de estágio, anexar em um único link lá do trabalho e mandar lá para eles. Tudo vai depender do que está lá escrito lá no seu, no caso, da sua sala de aula. Esse, gente, foi o plano de ensino, tá bom? Deixa eu ver aqui se vocês fizeram alguma pergunta. Não, ainda nada? Nenhuma pergunta ainda? Bom, sobre esse plano de ensino, ninguém teve dúvida então, né? Porque ninguém fez perguntas ali, tá tranquilo? Tá tranquilo? Eu tenho uma, Aline. Fala, Luciano. A respeito dos que colocaram o termo de compromisso baseado naquelas videoaulas para colocar no YouTube. Como é que vai ficar? A gente vai ter que pedir para que Curitiba cancele aquele termo de compromisso para você entrar com esse estágio. Infelizmente. Então não contou, só conta esse agora. Só conta esse a partir de agora. Porque lá é só quem fez, quem conseguiu fazer, fez. Quem não conseguiu fazer, infelizmente vai ter que ficar com esse outro aí mesmo. Só mais uma pergunta. Qual são os diferentes contextos de gestão e docência e o ensino fundamental e médio no site? Como é que fica essa gestão de docência em diferentes contextos? Porque não são áreas pedagógicas, né?
Você não vai precisar de dar a aula em si, não é isso? Isso, a gente. Eu quero entender como é que vai ficar, porque no estágio real a gente não precisaria dar aula, mas essa distância nesse híbrido, como é que fica? Agora eu vou passar para um outro tipo de estágio, que é o estágio de extensão, que pode casar com esse daí que você está querendo saber, Ah, beleza. tá? Alguém Obrigado. mais? Alguma pergunta? Questionador? Alguma dúvida? Não? Podemos ir para o próximo? Então tá bom. Vou para o próximo então. Deixa eu só fechar esse daqui. Mãe do céu, vocês falarem aí, vai sair aqui, viu? Ai, meu Deus, eu reiniciei o computador e mesmo assim o áudio tá saindo aqui fora. Oh, meu Deus. Tô falando agora porque eu tirei o som do meu microfone. Então agora a gente vai para o estágio de licenciatura em extensão, tá? Então nós vamos aqui para esse estágio. O que você precisa, né? No caso, assim, igual eu falei para vocês naquele outro, isso aqui é repetido, tá? Você vai ter que escolher uma linha de pesquisa também para você poder fazer o seu estágio de extensão. Aí tem lá no finalzinho do seu manual, tá? Essas questões dos filmes. Então, o que é extensão? Escolhi aí uma temática e nessa temática que eu escolhi, eu vou dar cursos, certo? Eu vou passar aí os meus cursos sobre essa temática que eu escolhi. Então, essa opção é o quê? Você vai, juntamente com o polo, dar cursos para a comunidade. Então, a gente vai ter que verificar o que a minha comunidade de Santa Maria, que é perto do meu polo, tem aí de necessidade de saber alguma informação durante essa pandemia, certo? Então, eu preciso analisar o que na área de filosofia eu posso falar para esse pessoal da minha comunidade, que eu vou dar esses cursos. O que o pessoal, né, da área de história, de geografia e por aí vai, certo? E aí você vai fazer esse estágio online por meio das redes sociais. Então, a gente vai utilizar-se das redes sociais para poder passar esse estágio, porque até então o polo não está aberto para receber o quê? Pessoas, certo? A gente, inclusive, está com esse atendimento aí por agendamento, a gente não voltou totalmente, a gente ainda está voltando aí aos poucos, e aos poucos a gente vai ficar ali por atendimento justamente por segurança de todo mundo até o momento, tá? Então, por isso não dá para a gente poder colocar a gente, alunos, lá no polo. Então, a gente vai ter que fazer pelas redes sociais essas aulas. E aí, no caso, como eu falei para vocês, a gente vai conversar, a gente vai dialogar para a gente poder fazer aí, pensar no assunto que a gente vai fazer para os alunos, para as pessoas, para a comunidade. E aí, por exemplo, eu tenho 12 horas. Lá no meu cronograma, eu vi que eu tenho 12 horas de ação, de atuação. Como que eu vou fazer? Eu vou dar 12 horas de curso online de uma vez só? Não dá? Não pode. Então, eu vou ter que fazer o quê? Uma hora numa semana, uma hora na outra semana, uma hora na outra semana, até das 12 horas. A gente sabe muito bem que o assunto tem que ser muito interessante para que alguma coisa, né, de live
tenha mais de 1 hora de duração, porque senão as pessoas não ficam, as pessoas não vão se interessar. Então, a gente não pode deixar isso acontecer. A gente tem que fazer porque a gente precisa de público ali. E aí, vocês vão fazer uma lista de presença dessas pessoas que vão participar, com o e-mail delas, com o nome completo, e elas vão receber um certificado no final dessas suas lives de cursos que vocês vão fazer para esses alunos, tá? E aí, vocês vão fazer, então, um print lá no seu Instagram, ou no caso, no YouTube, enfim, mas vai colocar lá e vai fazer o print dessas participações. Geralmente é no Facebook ou no Instagram, né, gente? Porque no YouTube a gente sabe que para fazer online é necessário que tenha mais de 1.000 pessoas ali curtindo o seu YouTube, né? Então você vai, se você por acaso escolher o extensão, você vai colocar as informações do polo. Aí você vai me procurar e eu vou passar as informações do polo para você, tá bom? Se caso você queira fazer o extensão, tá certo? E aí você, então, né, vai pegar para a gente passar essas informações aí, os dados do polo. A mesmo procedimento, vai fazer aí essa postagem. Quem que vai assinar? Vai ser o pessoal do polo que vai assinar. E aí você pode mandar, ou você pode levar lá, já que a gente está fazendo esse atendimento dessa forma, você pode levar lá também, sem problemas nenhum, tá certo? Então, aí, caso você não quiser ir, você está preocupado, não quero ir, porque estamos aí na pandemia, pode enviar, então, por e-mail, não tem problema. A gente envia por e-mail, assina e volta para vocês por e-mail, sem problema nenhum, tá bom? Mesma coisa aí, introdução, né? É o mesmo esquema do relatório do estágio supervisionado, tá lá naquele lá do ensino, só tem algumas informações diferentes, porque na introdução você vai colocar os objetivos do seu projeto de extensão, qual polo que você está fazendo, né, no caso aqui, certo? Então, você vai caracterizar a partir dos dados do IBGE. Outros centros de pesquisa, mencionei a importância do polo aqui na região, né, na região de Santa Maria, o público atingido em seu projeto de extensão. Aí tem que fazer uma pesquisa aí, certo? Justifique a escolha desse formato aí que você optou, no caso, em fazer o seu estágio. Deixa eu só colocar aqui para eu poder ver aqui. Só um momentinho, demora um pouquinho. Pronto. Justifique a importância desse projeto de extensão para a comunidade que você escolheu fazer, tá? Desenvolvimento, o estado da arte é o mesmo procedimento, né? Você vai escolher uma temática que você vai fazer nos seus cursos. Qual assunto você vai fazer a sua temática nos seus cursos? A partir disso, aqui, você vai trazer esse resumo do que você achou dos autores, que nada mais é da temática, que é algo bem minucioso, que nada mais é do que você escrever o que você entendeu sobre aquele assunto que aquele autor está falando. Então, você vai escrever com as suas palavras o que aquele autor disse sobre aquele assunto, certo? Então, você vai fazer síntese sobre isso, ok? A mesma coisa, vai buscar insights confiáveis, vai falar sobre o assunto e por aí vai. Mesmo procedimento lá do ensino, tá bom? O filme é a mesma coisa. Você vai escolher o filme que tem a ver com a sua temática do curso de extensão. Material didático. Aí, neste item, você vai apresentar o material produzido também, tá, gente? Então, assim, no seu projeto de extensão, por exemplo, estiver relacionado ao ensino escolar, pode ter um material didático manipulável, mesma coisa, ali, jogos, histórias, quadrinhos, livros, a ideia é que seja um produto utilizado durante a docência ou alguma atividade docente em que, ao final, haja a constituição de um produto. Se seu projeto de extensão estiver voltado para a intervenção social, esse material concreto pode ser interativo, uma planilha interativa, um gráfico interativo, um podcast, um vídeo, certo? Então, aí você vai ter que pensar em como você vai criar esse material, no caso aí, de concreto, tá? Mas que tem a ver com o seu curso de extensão que você vai dar aí, seu projeto de extensão. Se o seu projeto de extensão for, por exemplo, natureza teórico-conceitual, esse material concreto pode ser uma apresentação animada no Prezi, um podcast, um vídeo novamente, tá? Então, assim, pensar nisso
E aqui eles estão falando, ó, que é para vocês inserirem fotos e os links de acesso dessas fotos. E a explicação de seu conteúdo ou da forma de utilização. É necessário, neste subitem, elaborar um texto refletindo sobre as atividades desenvolvidas no estágio, desde o início da elaboração do produto manipulado. Lembre-se de relacionar com os autores e referências lidas na linha de pesquisa. O item material, criação e reflexão, certo? Então, aqui você terá que ter de 1 a 2 páginas, e 2 páginas. A praxe e o relatório de evidência, que é o quê? Aqui, então, você vai identificar, vai começar identificando a linha de pesquisa do seu tema, que o seu tema está vinculado. Então, você vai apresentar um texto discursivo da ementa e os seus principais objetivos da linha. Então, você vai fazer uma referência bibliográfica sobre a sua temática que você já pensou, porque você já deu aula, já falou sobre isso, e destaca os principais autores que discutem e explicam esses conceitos centrais. Lembre-se de elaborar um texto coeso, em que os autores e conceitos dialoguem entre si e embasem teoricamente a sua temática. É importante no seu texto fazer o uso da citação diretas e indiretas, sempre mencionando autores de acordo com as ABNTs. Né? Lembrando que direta você vai colocar o que o autor está falando, e entre aspas sempre, e indireta são o que você coloca, então, com as suas próprias palavras, o que o autor está falando. Mas, independente de um ou de outro, tem que referenciar. Então, de acordo lá, você pode procurar também no manual lá do estágio, provavelmente tem essas informações, nem que seja no antigo, tá bom? E aí tem um relatório de evidências. Este item é imprescindível para que você certifique que os participantes do projeto de extensão fizeram e estiveram lá. Então, você vai colocar o quê? O nome da ação, a ementa, que é um breve resumo dessa atividade, período de realização, número de inscritos e participantes. E aqui, neste caso, você pode, por exemplo, colocar nome da ação, 2 pontos. Aí você coloca o que é, ementa. Aí você vai colocar o que é, período de realização, de tal dia, toda terça-feira, né? Vamos supor assim. Número de inscritos e participantes, você vai colocar lá. Lista de participação conforme consta, né? Aí dados de repercussão a partir dos prints da tela. Você vai dar um print no dia, depois no segundo dia outro print, no terceiro dia outro print, porque outras pessoas podem ver, não pode? Você vai deixar lá salvo, né? Então, outras pessoas podem assistir os seus cursos ali, não necessariamente naquele momento que você está dando. Então, aí você vai, no caso, fazer o print dessas outras pessoas. Caso coloque fotos das pessoas participantes, né, terá que ter aquela questão da imagem, certo? E a seguir a ficha de frequência, que é a ficha de frequência obrigatória. Caso não haja aba para a ficha de frequência, você deverá colocar no corpo do trabalho neste item aqui. Então, vem a ficha de frequência e aqui vem o nome completo e o e-mail das pessoas, tá? Que vão participar do seu curso. E aqui no caso, né, embaixo, certo? No corpo do relatório, que será explicado aqui. Então, por exemplo, além da listagem, você irá colocar os dados da repercussão. Igual eu falei para vocês, no primeiro momento um print, no segundo momento um print, no último momento um print, tá? Para você poder ver a participação aí de todas as pessoas no seu curso que você escolheu fazer aí. Vocês sabem aqueles projetos que vocês recebem, por exemplo, semana, como é que é, Cinitude, né? De Cine lá, que o pessoal de sociologia faz. Você verifica que cada semana tem um tema, um assunto. Então, são coisas desses níveis que vocês vão ter que fazer, tá? Então, você vai escolher, por exemplo, falar sobre educação. Então, dentro dessa área de educação, vários itens você vai abordando durante as suas lives. Considerações finais. Neste item, você, estudante, deverá apresentar os resultados finais do seu estágio, mesmo procedimento, referência também. Então, termo de compromisso, ficha de frequência e o relatório do estágio supervisionado. Ok?
Esse aqui foi o de extensão. Deixa eu ver se vocês têm perguntas que vocês colocaram aqui. Deixa eu ver. A questão, deixa eu ver aqui, peraí. Você pode escolher, Luciano, qualquer um desses estágios para fazer. Você pode fazer cada estágio desse, por exemplo, gestão escolar. Então, você vai fazer o quê? Ah, vou fazer gestão escolar, vou fazer extensão. Extensão, gestão escolar. Diferentes contextos, quero fazer também extensão. Ok? É outro estágio com gestão, com o curso de extensão. Então, assim, não é uma extensão para todos os 3 estágios que o aluno tem que fazer. Não, é uma extensão para cada estágio. Aí termina um, aí começa o outro, tá? Será um estágio ou terão que ser todos os 4? É isso aí. Prefiro... É isso aí, Tânia. Aí é com você. Eu acredito que o mais interessante é que ele é bem desafiador, esse estágio, né? Esse estágio é bem desafiador. Então, assim, se você conseguir, se você puder esperar, eu sugiro que espere. Mas, enfim, cada um escolha, né? Cada um sabe da sua, no caso, poderíamos dizer assim, necessidade, certo? Luciano, você entendeu a resposta certinho? Luciano saiu? Entendi sim. Nossa Entendeu? Senhora, que canseiro. Vem cá, isso vai até o final do ano, né? Até dia 31 de dezembro é o que vale. Tá. Tá? Nossa Senhora. Vamos pro próximo? Tá. Tem mais um. Arrocha. Vai. Deus me livre. Todo mundo entendeu esse? Nenhuma pergunta ainda? Belezinha, ok? Então tá bom. Então mandaremos ver então no próximo. Vamos aqui o próximo. Esse próximo, gente, é o curso, é o de iniciação científica que vai poder substituir o seu TCC. Lógico que vocês vão fazer uma determinada adaptação, né? E vai ter que também ter apresentação, aí é lá mais para frente. Mas eu estou antecipando para que vocês possam saber. Se caso vocês fizerem, optarem por esse, vocês vão poder fazer um TCC, vai poder substituir o TCC. Mas eu sinceramente prefiro fazer o TCC do que fazer esse. Mas enfim, cada um sabe, né? Cada um vai fazer a sua, como se diz, fazer a sua, optar, né? Sua escolha. Espera aí só um momentinho que tá abrindo ali. Pronto, abriu. Iniciação científica. Mesmo procedimento que eu falei para você, vai escolher a sua linha de pesquisa, né? Aquela coisa toda que eu já disse para você lá no começo do ensino. Aí tem lá no finalzinho. Pensei na minha linha de pesquisa, agora eu vou escolher o meu estágio, que é o estágio de iniciação científica. Então, o que é iniciação científica? Nada mais é do que você procurar uma linha de pesquisa. Agora, essa você vai ter que, além de ter o seu filme, o documentário que você tiver escolhido, você ainda tem a linha mesmo de pesquisa de cada curso. Então, tá lá separadinho. Linha das humanidades, né? Linha da educação, que entra os cursos de pedagogia e psicopedagogia. Linha das geociências, né? Que entra o pessoal aí de geografia. Linha da... acho que enfim, né? Humanidades entra lá o pessoal de sociologia, teologia e filosofia. E aí, cada linha dessa, você vai escolher que está lá direcionado para onde você tem que caminhar. Então, essa aqui eu não vou assim... eu acho que eu quero falar sobre o meio ambiente, mas tem a linha sobre o meio ambiente? Então, você tem que olhar lá no manual, tá certo? Então, é quase um TCC essa iniciação científica aqui, tá certo? Então, você vai escolher essas linhas. Então, por exemplo, vozes da pedagogia, né?
Aí, Atlas Nacional da Educação Superior, modalidade da EP, perfil dos discentes de geociências, vozes da pedagogia e a formação docente, teologia, sociologia e filosofia, diálogos orgânicos, cinema e indústria cultural, a experiência do cineclube na educação superior à distância, e por aí vai. Então, são essas linhas de pesquisa que está por lá no seu manual, bem detalhado. Qual é o termo de compromisso? O que você vai colocar? Os dados da Uninter, porque você vai participar de um grupo de pesquisa da Uninter, tá? Então, são esses dados aí que você vai colocar. Vai postar, vai mandar lá o mesmo procedimento, vai fazer esse mesmo preenchimento e eles que vão assinar. Aí é já lá Curitiba que vai assinar. Cada um tem sua linha de pesquisa. Então, você vai procurar lá qual é a linha de pesquisa da sua área. Esse trabalho será o mesmo trabalho que deverá aí fazer as atividades do TCC, que poderá ter necessidade de complementar aí o artigo, né, de acordo com as orientações do professor que vai te orientar de TCC, mas você vai poder utilizar esse mesmo conteúdo, tá bom? Para você poder fazer, para você poder começar, você tem que mandar, né, tem que escrever esse plano de ação aí de iniciação. Então, você vai identificar, vai colocar o nome da linha, o projeto de pesquisa, a ementa, colocar a ementa da linha de pesquisa, que você vai verificar lá, como que está lá a ementa, os objetivos, os livros ou textos que devem ser discutidos. Então, aqui no caso, à luz da ementa, né, dos pressupostos aí, à luz dos objetivos, apresente aqui os principais autores que devem ser discutidos na linha no grupo. Cite de 8 e 10 autores com referência das obras que devem ser discutidas. Desenvolvimento. Você vai descrever detalhadamente as ações, atividades ou exercícios que serão desenvolvidos. Lembre-se, por ser uma intervenção com carga horária de 8 horas, essa parte do plano precisa ser muito detalhada. Você deve descrever cada passo da sua ação participante no grupo. Que grupo é esse, Aline? É o grupo que você vai entrar na linha de pesquisa com um coordenador lá de Curitiba, quando você escolher a sua linha de pesquisa. Aí vai mandar lá no link, tutoria, vai colocar lá, olha, escolhi esse tema aqui, para aí você vai entrar neste grupo. Aponte as possibilidades de estabelecer relações com a área de atuação, né, e inclua a explicação dos materiais didáticos utilizados em todos os momentos de sua prática. Descreva os recursos tecnológicos que você vai utilizar, desenvolver o seu plano de aula. Neste item, você deve apresentar o material didático manipulável que você criou, como ele pode ser utilizado com os alunos. Tire foto desse material e insire as imagens aqui. E colocar todas as referências utilizadas. Então, aqui nós temos aqui a capa, que já muda um pouquinho, ó. A introdução e o desenvolvimento, a quantidade muda. Vocês estão vendo aí, né? Que muda um pouquinho aí da quantidade. E aí vem o relatório, que no caso aqui na introdução, você vai colocar os objetivos do estágio, onde ele está sendo realizada a linha de pesquisa, no caso, instituição de ensino, caracteriza o campo de estágio, iniciação científica, enumere quais foram as atividades desenvolvidas no estágio ou no grupo de pesquisa, justifique a escolha por esse formato, justifique a importância da pesquisa acadêmica para a comunidade, a metodologia, como essa produção está estruturada, autores principais, e o desenvolvimento e estado da arte, ao mesmo procedimento, né? Você vai escolher o tema que você vai colocar aí no plano de ação da iniciação, certo? Você vai trazer o resumo, mesma situação, tudo aqui bem escrito, bem minuciosamente. Aqui é o filme que você vai escolher, são as mesmas coisas. Agora o material de criação. Você vai apresentar o material produzido por você no processo de realização deste estágio. Esse material deve ser com o seu projeto de pesquisa. Por exemplo, se sua pesquisa estiver relacionada ao ensino escolar, você pode ter material didático manipulável. Exemplos, jogos, histórias em quadrinhos, livro de bolso. A ideia é que o produto que possa ser utilizado durante a docência e alguma atividade docente que no final haja a constituição de um produto. Então, se tiver intervenção social, mesma situação lá dos outros lá. Em todos os casos, você deverá inserir neste subitem a apresentação desse material, que é o material que você produziu, e a explicação do seu conteúdo ou forma de utilização.
é necessário, neste subitem, elaborar um texto refletindo sobre as atividades desenvolvidas no estágio. Mesma coisa, gente, mesma coisa dos outros lá. Desde o início da elaboração do produto manipulável. Lembre-se de relacionar com os autores, no caso, né, com os autores e referências lidas na linha de pesquisa. Então, tem que ser de 1 e 2 páginas. Aí, no caso, nós temos a prática do campo e as teorias práticas, então aqui você vai misturar tudo, como eu falei, só que aqui, ó, a diferença é que você, no caso, no tema do seu projeto, você vai trazer a síntese. Diga a linha de pesquisa, diga a forma discursiva, a ementa e os objetivos dessa linha, traga a síntese dos autores. Então, você vai dizer essa linha de pesquisa aqui, vai falar de forma discursiva, a ementa e os objetivos dessa linha, e vai trazer a síntese desses autores sobre essa linha que você escolher. E lembre-se, o texto deve ser coeso em que autores e conceitos dialoguem entre si e embasem teoricamente a sua temática. Observação, em caso de aprovação, nota, igual eu falei para vocês, né? Pode ser que vire aí o seu TCC. Então, temos as considerações finais e as referências. E aqui nós temos a ficha de frequência. O que será essa ficha de frequência? A ficha de frequência, ele vai ser preenchido de acordo com o seu supervisor da linha de pesquisa que você escolher. Por quê? Porque vocês vão ter que fazer algumas reuniões entre vocês lá de Curitiba, entendeu? Com a linha que você vai escolher para poder escrever sobre o seu TCC. Então, aí você vai anotando aqui, tá? Esse debate. Então, nós temos, nesse estágio, termo de compromisso, plano de estágio, ficha de frequência, relatório de estágio supervisionado e conceitual. Esse aqui é o último estágio, o mais complicadinho é o primeiro, né? Que a gente explica desde o comecinho de tudo. Esse aqui é mais tranquilo. Vamos lá. Esse aqui, gente, é o estágio, tá? Ele é um dos tipos de estágio que você pode escolher. O que vai acontecer é que esse estágio é que pode ser o seu artigo científico. Entendeu, Roberto? Então, por exemplo, você vai fazer o estágio de iniciação científica. Aí, o que vai acontecer? Esse estágio de iniciação científica poderá ser o seu artigo científico que você, no caso, iria fazer normalmente. Esse vai poder ser substituído, tá? Mas, assim, o estágio em si, você tem que fazer todo esse procedimento. Tudo isso daqui é o estágio de iniciação científica. Dá para fazer o contrário? Não, não pode. Tem que fazer esse estágio dessa forma e esse estágio que vai se tornar, então, no caso, o artigo. Não tem como fazer a alteração, não. Tem que ser um ou outro. Gente, é isso, tá? São esses 3 tipos de estágio. Alguém mais tem alguma dúvida? Ranger de dentes? Não? O pessoal até desanimou. Aí tá todo mundo cansado, gente. O povo saindo. Como assim? Ah, voltou. Deixa eu ver essa cara, ô Luciano. Essa cara aí, Luciano. Pois é, gente. É essa questão aí, tá? Alguém mais tem alguma pergunta? Ranger de dentes? Não? Até a internet. Vou chorar. Nossa Senhora. Gente, assim, se der pro pessoal aí que conseguir as escolas voltarem, esperar um pouquinho para ver se as escolas vão voltar e fazer lá na escola, né? Enfim, seria mais interessante, porque realmente é bem, assim, desafiador esse estágio aqui, né? Podemos tirar uma foto agora? Cadê o Matheus? Aparece aí, Matheus, pra gente ver você. A Tânia tá ali. Tânia, aparece aí, Tânia. Tânia vai deixar para depois, né, Tânia? Então vamos lá, todo mundo olhando para a câmera aí. No 3, o nosso colega já até saiu lá. Mas aqui a gente vai tirar a foto para nós, tá bom? No 1, 2, 3. Vamos ver, só um momentinho. Ficou legal, ficou bom.
Gente, outras dúvidas que surgirem, vocês podem ter lá no link tutoria do lado esquerdo, dentro do seu estágio. O pessoal de Curitiba, eles colocaram muito isso, frisaram muito isso, que vocês podem mandar as perguntas lá no link tutoria, podem fazer essas perguntas, lembrando que eles têm 48 horas para receber, atender vocês, né? Mas, assim, podem mandar lá que eles vão, no caso, responder para vocês lá no link tutoria. Beleza? E no mais, já tem lá dentro da sua sala, estágio híbrido, só vocês acessarem lá que tem um manualzinho para vocês também. Mas em todo caso, depois de tudo, depois das aulas de hoje, que tem às 8, 7 horas da noite, quer dizer, aí eu vou mandar para todo mundo, tá bom? Ok? E no mais, muito obrigada, gente. Até mais, tudo de bom. Tchau. Nossa, que legal!